Bora falar ainda sobre Adrielson, o ex-zagueiro do Botafogo. Interessa mesmo ao São Paulo? Preciso te atualizar também, informação exclusiva, o atacante René, que pertence à Luz e tem emprestado ao Vitória, é alvo de 2 clubes de São Paulo. E tem oferta também do exterior. Para completar, São Paulo perdendo mais uma opção durante a Copa do Mundo, em assunto outra vez polêmico no Morumbi. Marino Inestrosa muito cobrado no Vasco. E essa cobrança tem a ver também com o São Paulo. Para completar, falo sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Alan Barcelos, técnico que trocou o Sub-20 do São Paulo, também levou outros 2 auxiliares com quem trabalhava no São Paulo. Trata-se de André Melo, auxiliar técnico, e Pedro Lunelli, preparador físico. Só para lembrar que foi José Roberto Canassa, diretor da base do São Paulo, que permitiu que o Alan Barcelos saísse sem o pagamento da multa, que equivalia a quase R$200 mil. Canassa ainda concordou em pagar 20% da multa do FGTS em nome do São Paulo para o treinador que foi anunciado alguns dias depois no Palmeiras. Com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Krasnodar, do atacante Vitor Sá, perdeu o título da Copa da Rússia. Empate no tempo normal e derrota nos pênaltis para o Spartak Moscou. Vitor Sá, que é especulado em vários clubes no Brasil, entre eles o São Paulo, nem sequer foi utilizado na decisão. Já Hernan Crespo, desempregado desde que foi demitido pelo São Paulo, virou favorito para assumir o Racing, que demitiu recentemente o técnico Gustavo Costas. E Marino Inestrosa foi, de longe, o jogador mais atacado por torcidas organizadas do Vasco, que protestaram na porta do CT nessa segunda-feira, dia seguinte, a derrota por 3-0 do Cruz Maltino para o Red Bull Bragantino em casa. São 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer e o Vasco cada vez mais perto da zona do rebaixamento. O Inestrosa foi muito cobrado pelo que não vem jogando e também por conta de uma curtida que ele deu a uma postagem que dizia que ele poderia ser reforço do São Paulo. Foi gravado um vídeo dessa cobrança, o Inestrosa chegando de carro, torcedores mandando ele para tudo quanto é lugar, vários palavrões e exigindo que ele pedisse para sair. Vale a lembrança de que o atacante colombiano, contratado por cerca de R$30 milhões, tem 18 partidas na atual temporada, nenhum gol e nenhuma assistência. Muito mais reserva do que titular. Contra o Red Bull Bragantino, o Inestrosa nem sequer foi relacionado. O Cauã Barros, volante do Vasco, foi um dos poucos poupados nesse protesto, mas o próprio Cauã fez um meia-culpa e em conversa com os torcedores admitiu que também precisa ser cobrado. Afinal de contas, o Vasco vai mal por um todo ou de forma completa. E tem mais uma polêmica no São Paulo, tudo porque Rafinha foi liberado pelo Tricolor para deixar de exercer o cargo de gerente de futebol durante a Copa do Mundo, onde será comentarista dos canais Globo. Importante registrar que o Rafinha vai atuar comentando jogos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não vai haver necessidade dele viajar para Estados Unidos, México e Canadá, palcos dos jogos do Mundial. São Paulo afirma que o Rafinha já havia renovado seu contrato com a Globo e previa essa transmissão ou essas transmissões da Copa do Mundo em seu novo vínculo. Para fechar com o São Paulo, o Rafinha precisou convencer a Globo a liberá-lo. E, como contrapartida, a Globo exigiu que o Rafinha auxiliasse na cobertura da Copa do Mundo. São Paulo concordou, contratou o ex-jogador no meio desse primeiro trimestre e, diante desse cenário, ficou combinado que o Rafinha seria liberado para exercer a função de comentarista. Só que o torcedor do São Paulo, que anda bastante incomodado com a presença do Rui Costa, com a falta de resultados e todas as confusões que marcam o tricolor nos últimos tempos, encarou essa como mais uma novidade extremamente ruim. Como assim o gerente de futebol de São Paulo, em vez de cuidar de contratação de atletas, de melhoria de elenco, de renovações de contrato, vai estar à disposição da Globo? São Paulo lembra que esse acordo já estava firmado quando ele aceitou trocar a Globo pelo São Paulo. Você tem opinião sobre o tema? Use o espaço para comentário, registre o que você pensa. Só é importante completar que o São Paulo enfrenta o Boston River nessa terça-feira, em último jogo decisivo da Sul-Americana, com um monte de problema. Marcos Antônio e Tolói voltaram a trabalhar fisicamente, mas ainda não estão prontos. Sabino, Luciano e Lucas Moura também serão desfalques. Até Bobadilha, que sofreu uma pancada no joelho, já foi liberado para terminar esse tratamento, servindo a seleção paraguaia já em preparação para a Copa do Mundo.
Que história é essa de que Adrielson pode virar reforço do São Paulo? Especulação que ganhou força nas redes sociais durante o fim de semana. Confesso que estranhei, até porque o zagueiro de 28 anos de idade, que já foi do Botafogo e do Lyon, fez grande temporada em sua estreia no futebol nos Emirados Árabes. Ele havia sido contratado pelo Al-Ahly por 2 milhões e 200 mil euros há mais ou menos um ano. Primeira temporada dele nos Emirados de 32 jogos e 7 gols. Detalhe, o Adrielson, você sabe, é zagueiro. Ainda assim, 7 gols marcados. Tem contrato em vigência com o Al-Ahly e está avaliado em 3 milhões de euros. Na manhã dessa segunda-feira, pouco antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do São Paulo. E aí, existe interesse? Pode haver negociação? A resposta: esquece, Nicola. Não temos dinheiro. Foi a resposta desse dirigente São Paulino. O tricolor busca não um, mas 2 defensores a partir de 20 de julho, quando a janela reabre. Tudo porque o Dória teve seu contrato rescindido por opção dele, além do afastamento do Arboleda. Diante desse cenário, São Paulo vai buscar opções gratuitas, jogadores livres no mercado, ou então atletas que não estejam sendo utilizados em seus clubes. Dá para citar alguns jogadores livres no mercado que atuam como zagueiros: Léo Duarte, ex-Flamengo e Başakşehir. Juan Jesus, que passou boa parte da carreira atuando no futebol italiano, estava no Napoli. Pablo Mari, que já jogou no Flamengo e não teve seu contrato renovado no Al-Hilal. Para completar, Elitão, zagueiro que passou muito pouco no futebol brasileiro, mas fez sucesso no exterior e estava jogando com a camisa do Gostep. E informação exclusiva: o atacante René, que pertence à Portuguesa e está emprestado ao Vitória, é alvo de 2 clubes grandes de São Paulo. Os nomes desses times não foram revelados. O que eu posso te assegurar é que ambos pretendem comprar o jogador na janela de julho. E o fato de o René só ter 9 partidas na Série A permite que ele seja reforço no segundo semestre. Há também o interesse de um clube do Nordeste, além de uma equipe de Portugal e outra da França. Português ainda não tem ofertas oficiais com papel timbrado, mas um desses interessados já sinalizou com a intenção de pagar até 5 milhões de euros. E aqui vem informação importante: o Vitória tem a possibilidade de compra por 1 milhão de euros desde que não existam ofertas. Se essa proposta de 5 milhões de euros se confirmar, ou o Vitória cobre a proposta ou é obrigado a liberá-lo, ficando com apenas 10% da taxa de vitrine, que é um valor que funciona como uma espécie de bonificação ao time que deu visibilidade ao atleta. O René é o segundo atacante com mais gols na temporada entre todos os jogadores que disputam a Série A. São 16 gols para o centroavante, que só está atrás do Pedro com 18. René, pelo Vitória, tem 15 jogos, 9 gols e 1 assistência. Temporada espetacular de alguém que tem só 22 anos de idade. Só para lembrar que antes da mudança para o Vitória, o Corinthians era o principal interessado e ficou bem perto de contratá-lo. Só não o fez porque o presidente Osmar Stabile considerou caro o pagamento de 700 mil reais pelo empréstimo. Banco Inter ou BYD, quem está mais próximo de estampar os name rights do Morumbi? Levi, a negociação mais próxima sempre foi a do BYD, tá? Montadora de carros elétricos chinesa. No ano passado eles quase fecharam, acabaram recuando por conta de todos os escândalos envolvendo o camarote. Nesse ano as tratativas foram retomadas. Não há desespero, até porque o São Paulo tem contrato com a Mondelez até dezembro. Em relação ao Banco Inter, existem conversas, mas hoje dá para dizer que é mais fácil o Banco Inter assumir a manga do que fechar com os name rights, até porque isso poderia causar problemas para a família Menin junto ao Galo, né? Junto ao torcedor do Atlético. O Rafael e o Rubens Menin, que são donos da Arena MRV, são donos da MRV e são os principais acionistas do Galo. Eles compraram os name rights do estádio do Galo, né? E o acordo de 6 milhões de reais com reajuste está pagando algo na casa dos 8,5, 9 milhões de reais por temporada. Imagina se eles compram os name rights do estádio do São Paulo e pagam 60 milhões de reais. Isso certamente iria repercutir muito mal entre torcedores atleticanos. Boa noite, Nicola. Adrielson e Lianco no São Paulo. Pergunta aí. Não, o Lianco não tem nenhuma chance. O cara é titular e peça importante no Galo. São Paulo também falaram em Adrielson, mas o Adrielson não é uma operação barata, tá? Hoje o São Paulo tem não é em mãos, mas o São Paulo tem algumas possibilidades de zagueiros de graça. Vou citar os casos do Juan Jesus, do Napoli, Lucas Fasson, do Lokomotiv, o Wellington, que é zagueiro do Gostep, tem o Léo Duarte, zagueiro revelado no Flamengo, que estava no Başakşehir, e o Pablo Mari, zagueiro espanhol que já passou pelo Flamengo e estava no Al-Hilal.
Todos esses atletas têm contrato só até a metade do ano e, por consequência, já podem assinar um pré-contrato para chegar sem custos em 20 de julho, tá bom? Qual algum zagueiro no São Paulo? Então, o São Paulo não vai contratar um, mas sim dois zagueiros, né? Com a situação do Arboleda que vai ser negociado e com a rescisão do Dória, há necessidade de contratação. O ponto é o São Paulo não tem grana, tá? E vai tentar jogadores gratuitos. Você tem uma lista com Juan Jesus, Léo Duarte, Juan Jesus, Léo Duarte, Wellington, quem mais? Pablo Mari, Lucas Fesson. O Fesson, inclusive, era jogador do São Paulo da base, vocês vão lembrar dele. Ele era da base do São Paulo e aí ele faz um movimento meio esquisito para jogar no Atlético Paranaense. Saiu pela porta dos fundos do São Paulo. Acho que isso, inclusive, talvez dificultasse seu retorno, tá? Rafael é um mão de alface. Foi reserva em todos os times em que jogou e no São Paulo é titular absoluto. Pois é. Muita crítica em relação à atuação dele no empate 1-1 contra o Botafogo. O próprio Alan Franco cobra ele, né? Vocês devem ter assistido ao lance. Ele, em vez de defender uma bola relativamente fácil, o Rafael rebate para frente. E aí o Jordan Barreira acaba finalizando para fazer o gol da vitória. O Thiago Maia vai vir para o São Paulo. A pergunta é do Levi Souza. O Thiago Maia é um dos muitos jogadores cujo contrato se encerra em dezembro, tá? Ele tem contrato no Inter. Eu não acredito numa negociação do São Paulo para metade do ano. O Leandro Pereira, a Nicola, tem alguma novidade sobre Nino no São Paulo? Procede? Não, nenhuma chance. O Nino hoje, cara, ele vai custar no mínimo 12 milhões de euros, tá? No mínimo. O Zenit chegou a assinar com 15. Esquece. Não vai rolar, não. Deixa eu até pôr o fone de ouvido, numa dessa eu até consigo fazer com que vocês me escutem. Vocês me ouvirem aí, vocês falam, tá bom? Fala, minha família, beleza? Tô chegando aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizados do maior clube do Brasil. A gente fala do São Paulo, porque o São Paulo é o maior clube do Brasil mesmo. Então já peço desde já o seu like, a sua opinião. E para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado nos bastidores do maior clube do Brasil. A gente vai encerrando nossa edição do nosso vídeo por aqui. Muito obrigado por você ter acompanhado aqui o nosso canal nesta terça-feira. Dia aí de muita coisa boa pra gente, né? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.